A Amazônia, com sua imensidão verde e insondáveis segredos, é muito mais do que uma floresta. Ela é um universo de mistérios que desafiam nossa lógica. Você sabia que ela abriga fungos que podem salvar o planeta, árvores que parecem andar e até monumentos que rivalizam com Stonehenge? E não para por aí. Lendas de cidades douradas, formações enigmáticas e geoglifos milenares também fazem parte desse cenário fascinante. O que a maior floresta do mundo tenta nos revelar com tantos enigmas? Por séculos, cientistas, exploradores e povos locais têm se debruçado sobre essas curiosidades, tentando decifrar os segredos que a Amazônia guarda. Mas o mais interessante é como cada mistério parece carregar uma lição, uma mensagem que vai além do que nossos olhos podem ver. E se eu te dissesse que, no coração dessa floresta, podemos encontrar respostas para os grandes dilemas da humanidade? Parece exagero, mas não é. A Amazônia nos mostra como a antiguidade e a natureza podem guardar pistas valiosas para o nosso futuro. Então, prepare-se para uma viagem pelos mistérios mais intrigantes da Amazônia. Antes de começarmos, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nada dessa jornada fascinante. E agora, vamos juntos explorar o que essa floresta tem a nos contar. Já imaginou um organismo capaz de digerir plástico e ajudar a salvar o meio ambiente? Pois é exatamente isso que o fungo Pestalotiopsis microspora, encontrado na Amazônia, faz. Descoberto no coração da floresta, ele tem a habilidade única de consumir poliuretano, mesmo em condições de ausência de oxigênio. Isso significa que ele poderia ser usado para limpar aterros sanitários e até oceanos. Um verdadeiro enigma da natureza que parece ter surgido para solucionar um dos maiores problemas do mundo moderno. A Amazônia nunca deixa de surpreender com seus mistérios. O Pestalotiopsis microspora não é só uma curiosidade científica, mas também um exemplo poderoso da importância de preservar a biodiversidade. Imagine o impacto desse fungo em cidades grandes, onde o lixo plástico cresce em ritmo alarmante. E sabe o que é fascinante? Ele é capaz de sobreviver em condições extremas, o que abre possibilidades para estudos em ambientes como estações espaciais ou bases submarinas. É como se ele tivesse saído de um filme futurista para a realidade. Mas não se engane, entender e aplicar o potencial desse fungo ainda é um desafio. Pesquisadores trabalham duro para descobrir como utilizá-lo em escala global sem prejudicar ecossistemas. E aqui vai uma reflexão: o que mais a floresta pode esconder? Talvez o próximo grande avanço esteja escondido nas sombras de árvores seculares ou no solo fértil onde nascem maravilhas como o Pestalotiopsis. Você acreditaria se alguém dissesse que existe uma árvore que pode andar? Na Amazônia, a palmeira Socratia exorrhis é conhecida por suas raízes aéreas, que, segundo alguns pesquisadores, permitem que ela se mova lentamente em busca de luz. Embora o movimento seja quase imperceptível, a ideia de uma planta que muda de lugar é um mistério que desafia o nosso entendimento da natureza. É ou não é uma curiosidade fascinante sobre o mundo vegetal? Esse enigma gerou teorias tanto científicas quanto folclóricas. Alguns acreditam que as raízes em forma de pernas ajudam a palmeira a se reposicionar quando o solo ao seu redor se torna instável. Outros dizem que é apenas um mito amazônico. Imagine ver uma floresta onde as árvores, com o passar do tempo, mudam de posição. É quase como assistir a um espetáculo natural de estratégia e sobrevivência. E, convenhamos, há algo de poético nisso, não acha? Seja verdade ou lenda, a palmeira andante nos lembra de como a natureza está cheia de surpresas. Talvez você já tenha visto plantas que se curvam em direção ao sol, mas pensar em árvores que caminham leva essa ideia a outro nível. E quem sabe, talvez, no futuro, entendamos melhor esse comportamento e possamos aprender algo novo sobre adaptação. O que mais a floresta estaria tentando nos ensinar com suas histórias vivas e, literalmente, em movimento? No coração da floresta amazônica, o solo esconde obras de arte gigantescas feitas há mais de 2000 anos. Os geoglifos do Acre, mais de 500 figuras geométricas gravadas na terra, são a prova da habilidade e sofisticação dos povos indígenas antigos. Feitos em formas de círculos, quadrados e linhas precisas, esses desenhos permanecem um enigma, levantando questões sobre seu propósito. Seriam locais sagrados? Mapas astronômicos? Ou marcas territoriais? É incrível pensar no trabalho e no conhecimento necessários para criar algo tão duradouro. Descobertos após desmatamentos na região, esses geoglifos são uma janela para o passado. Eles mostram que a Amazônia não era apenas um refúgio selvagem,
mas também um lar para civilizações complexas e criativas. Imagine estar ali, no meio de uma clareira, cercado por esses padrões imensos, tentando desvendar o que seus criadores queriam transmitir. É quase como decifrar uma mensagem de outro tempo, cheia de curiosidades sobre o mundo que já existia antes das nossas histórias conhecidas. E o mais impressionante é que esses desenhos desafiam a ideia de que a floresta é intocada. Eles mostram que o ser humano sempre interagiu com a natureza de maneiras surpreendentes. Ao olhar para os geoglifos, não tem como não se perguntar: quantos outros segredos o solo amazônico ainda esconde? Talvez o próximo grande enigma esteja esperando por um olhar mais atento. No meio da floresta amazônica, há um monumento que desafia a percepção comum sobre a sofisticação dos povos indígenas antigos. Conhecido como Stonehenge da Amazônia, esse sítio arqueológico no Amapá é formado por grandes blocos de pedra dispostos em um alinhamento que parece estar conectado ao solstício de inverno. Essas pedras, com mais de 1000 anos, revelam um entendimento impressionante de astronomia e cultura. Quem diria que a floresta esconde uma antiguidade com tamanha complexidade? Ao observar essas formações, é impossível não se perguntar sobre o propósito por trás delas. Teriam sido usadas para cerimônias espirituais ou como uma espécie de calendário solar? A precisão do alinhamento das pedras com os movimentos celestes é fascinante, principalmente ao lembrar que isso foi feito sem ferramentas modernas. Imagine estar nesse lugar ao pôr do sol, sentindo que, de alguma forma, os antigos habitantes ainda nos observam através de suas obras. Mais do que um mistério, esse monumento é uma prova da profunda conexão entre esses povos e o cosmos. Ao visitar o local, você pode refletir sobre como, mesmo hoje, ainda tentamos entender nosso lugar no universo. O Stonehenge da Amazônia nos faz pensar: quantas outras histórias podem estar escondidas, esperando para serem reveladas pelas raízes da floresta? Há séculos, histórias sobre cidades douradas escondidas no coração da Amazônia têm capturado a imaginação de exploradores e historiadores. Lendas como Eldorado e Paititi falam de civilizações prósperas, repletas de riquezas inimagináveis e cultura avançada. Mas será que essas cidades realmente existiram? Ou seriam apenas metáforas para a abundância natural da floresta? De qualquer forma, o fascínio por esses enigmas continua tão vivo quanto as árvores da Amazônia. Relatos históricos indicam que essas lendas começaram com os colonizadores espanhóis, que ouviram dos indígenas sobre terras repletas de ouro e tesouros. E quem não se encantaria com a ideia de um reino perdido, esperando para ser redescoberto? Alguns exploradores, como Percy Fawcett, até arriscaram suas vidas em busca dessas cidades misteriosas. Imagine o que era percorrer a floresta densa, guiado apenas por mapas rudimentares e pela curiosidade de desvendar um dos maiores mistérios da antiguidade. Hoje, a ciência começa a revelar que talvez houvesse alguma verdade nessas histórias. Estudos arqueológicos modernos mostram sinais de grandes assentamentos na Amazônia, com estruturas e agricultura avançada. É como se a floresta estivesse começando a devolver seus segredos. E você, acredita que essas cidades realmente existiram? Ou que ainda podem estar esperando, escondidas sob o denso manto verde? Em uma região remota da Amazônia peruana, uma formação rochosa peculiar chama a atenção por sua semelhança impressionante com o rosto humano. Conhecido como o rosto de Arakbut, esse enigma levanta debates. Seria uma criação da natureza ou uma obra de povos ancestrais? Para os indígenas Arakbut, a rocha tem significado espiritual profundo, representando seus ancestrais e a conexão com a terra. De qualquer forma, é impossível não se fascinar com essa curiosidade tão singular. Os contornos do rosto são tão definidos que muitos visitantes ficam perplexos. Nariz, olhos e boca parecem cuidadosamente esculpidos, desafiando a ideia de que isso poderia ser apenas uma coincidência natural. Imagine estar ali, diante dessa face enigmática, tentando interpretar o que ela pode simbolizar. Alguns dizem que é uma mensagem deixada para as futuras gerações, outros acreditam que seja um portal espiritual. O que você sentiria ao encarar essa rocha tão intrigante? Seja qual for sua origem, o rosto de Arakbut nos lembra da relação profunda que os povos indígenas têm com a natureza. Talvez o verdadeiro mistério esteja na forma como interpretamos esses fenômenos. Afinal, será que enxergamos apenas o que nossos olhos conseguem captar? Ou há algo mais profundo para descobrir nesse rosto que parece nos observar silenciosamente? Depois de explorar os mistérios mais intrigantes da Amazônia, é impossível não se perguntar: quanto ainda há para descobrir? Cada fungo,
cada formação rochosa, cada lenda é uma prova de que o mundo está cheio de enigmas esperando para serem revelados. Mas e você? Qual desses mistérios mais chamou sua atenção? Será que a resposta para esses segredos está na ciência, na espiritualidade ou em algo que ainda não conseguimos compreender? Esses mistérios nos mostram que a curiosidade é o que nos move, assim como movia os povos antigos que moldaram a história dessa floresta. Agora, a questão é: o que você pode fazer para olhar para o mundo com novos olhos? Talvez seja explorar mais, questionar mais ou simplesmente se abrir para o desconhecido. Afinal, a Amazônia não guarda só segredos naturais. Ela também nos ensina a importância de buscar. Se você gostou dessa viagem cheia de curiosidades e enigmas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma descoberta fascinante que ainda temos para compartilhar. E não se esqueça de deixar seu comentário. Qual desses mistérios você adoraria ver de perto? Vamos continuar essa conversa no próximo vídeo.